Nessa aula aqui a gente vai criar o nosso componente de seção para o nosso projeto. Então olha só, assiste essa aula aqui até o final, porque cara, isso aqui é muito importante para o resultado final satisfatório do nosso projeto. Olá, Dev! Tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, Tailwind CSS e TypeScript. Nesta aula aqui a gente vai começar o desenvolvimento do nosso componente de seção. É aquele componente principal que aparece na nossa página inicial quando a gente entra na nossa aplicação. Então, nessa aula aqui a gente vai começar o desenvolvimento dele. Bom, para começar a brincadeira, eu preciso só te dar um recado antes. Tá vendo esse canal aqui, ó? Lucas Souza Dev. Cara, se inscreve nesse canal aqui. Isso aqui, ó, me ajuda demais, me incentiva demais desse lado aqui a continuar trazendo mais conteúdo como esse daqui. Então, olha, vai aqui embaixo onde fica o botão de se inscrever e clica no inscrever-se e ativa o sininho das notificações para tu ficar sabendo das próximas aulas que vão vir, tá? Esse curso aqui ele é composto por uma série de aulas. As próximas aulas elas já estão liberadas, todas elas para os membros do canal. Isso se tu estiver assistindo esse vídeo aqui na data de lançamento. Se não, todas as outras aulas elas vão ser liberadas 2 aulas por semana. Então acompanha aqui, ativa o sininho das notificações para tu ficar sabendo sempre que novas aulas forem lançadas. E olha só, se esse curso aqui já foi lançado, cara, acessa a minha página inicial aqui, porque eu tenho certeza que aqui, ó, na parte de mais cursos, ou nas playlists, ou nos vídeos, em alguma área, vai ter mais cursos, vai ter mais vídeos aqui para tu melhorar os teus conhecimentos como deve, beleza? Bom, bora lá pro Notion então pra gente ter um overview sobre o que a gente vai fazer nessa aula. Nós vamos criar o nosso componente de seção. Vamos utilizar o HTML semântico para criar lá a estrutura de seção do nosso projeto. Vamos ajustar o CSS do title da nossa seção, que a gente vai ter um título na seção, e depois a gente comete os ajustes. Então essa aqui, ó, é a primeira etapa da construção do nosso componente. Lembrando que o nosso projeto ele é responsivo, então a gente desenvolve uma versão mobile para tablet e para desktop, tá beleza? Então bora lá. Eu vou vir aqui no nosso projeto, eu vou dar um F5, eu já tô com ele rodando lá em localhost, e olha só, ele tá doidão aqui, né? Isso aqui foi mais ou menos como a gente deixou na aula anterior o nosso projeto, né? Deixa eu abrir o console aqui, ó. Foi mais ou menos assim. Então, quando a gente passa o mouse em cima do nosso card, né? O nosso card ele fica com esse hover e tal, né? Então, tem a imagem já carregada e tudo mais. Bom, agora deixa eu abrir aqui, ó, Visual Studio Code. E o que a gente vai fazer, ó, é lá dentro de SRC Components, vamos criar aqui, ó, um novo arquivo. A gente vai se chamar de section/section. Por que disso? Vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, fazendo nesse estilo aqui, ó, colocando barra, o Visual Studio Code entende que tu vai criar uma pasta e um arquivo dentro daquela pasta, beleza? Desse arquivo aqui, ó, a gente vai fazer o export const section e a gente vai receber aqui, ó, uma função como parâmetro. E a gente vai atribuir uma função para essa nossa const section. Vou colocar um ponto e vírgula aqui e essa nossa função ela tem que retornar alguma coisa. O que ela vai retornar? Um HTML. Que HTML vai ser esse? Já vai ser o HTML do nosso componente. Então olha só, eu vou começar aqui colocando section e fecha tag. E aqui dentro eu vou chamar de section, beleza? Agora esse cara aqui, ó, eu vou lá dentro da nossa page, nossa página global. Hoje ela tá com o nosso card, certo? Eu vou comentar o nosso card por enquanto, beleza? Vou dar umas quebras de linhas aqui e vou colocar o nosso section aqui, beleza? Ó, vamos fazer o auto import desse cara, ó, já tá importando lá de componentes para nós, beleza? O nosso card eu posso remover ele daqui. A gente vai levar isso daqui para dentro do nosso componente de section daqui a pouquinho, beleza? Então vamos lá, vamos voltar para o navegador e a gente já criou o primeiro indício do nosso section. Antes disso, eu só quero te lembrar do que é o componente de section, não sei se eu te mostrei, mas olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o componente de section. Então olha só, a gente tem o title, tem os nossos cards aqui dentro e a gente tem esse botão que a gente clica e ele vai para o lado. Então é tipo um carrossel, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que tem um grande detalhe. Esse cara, olha só, quando a gente vem para modelo de tablet, vamos dizer assim, ele continua igual. Ó, tu continua podendo clicar aqui e expandir, né? Inclusive, quando tu tá com uma tela touch, olha só, deixa eu puxar aqui, ó. Vamos puxar uma tela touch aqui para nós.
Vou pegar um iPad mini, por exemplo. Olha, se eu vim com a tela touch, olha só, consigo arrastar isso aqui com o próprio dedo, né? Eu não preciso clicar nesses botões aqui. Isso aqui é bem intuitivo para o usuário, facilita a utilização dele, tá? Mas olha só, voltando aqui então, ó, essa é a interface do tablet e agora a gente cai na interface mobile. Então olha só, o Tailwind CSS ele trabalha no modelo mobile first, certo? Beleza. Para simplificar a construção aqui e a explicação do que a gente está fazendo, a partir de agora eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a construir as interfaces primeiro para o mobile, depois a gente faz o modelo de tablet e depois a gente faz o modelo desktop. Então olha só, como é que é a nossa seção no modelo de mobile, de smartphone? Ó, ele é o título seguido de cards aqui embaixo. Então esse aqui é o primeiro modelo que a gente vai fazer. Depois que a gente fizer isso daqui, a gente vai trabalhar então com isso aqui, ó, para ele ter esse carrossel aqui de fato, né? E a gente poder fazer o scroll, tá? Então vamos ir trabalhando por partes para simplificar a construção, beleza? Voltando aqui então nesse cara, ó, esse aqui é o nosso section. Vamos voltar aqui dentro dele, ó, e o nosso section ele vai ser composto por algumas coisas. Primeira coisa, a gente vai ter um H2 aqui, e aí esse H2 vai ser todos os cursos, beleza? Agora, a próxima coisa que vai compor aqui vai ser a nossa lista de cursos de fato. Então, olha só, voltando aqui, ó, a gente tem o título, esse aqui é um H2, e a gente tem a nossa lista de cursos. Tu lembra do HTML semântico, como é que a gente monta uma lista de alguma coisa dentro do HTML? Pois é, a gente vai utilizar, olha só, o UL, e dentro do UL a gente vai colocar LIs. E aí, ó, aqui a gente vai colocar, por exemplo, ó, curso 1, depois curso 2, curso 3 e assim por diante. Tá? Então a gente vai utilizar essa estrutura. Só que, claro, aqui dentro do nosso LI, em vez da gente ter só esse textinho simples aqui, a gente vai colocar aqui dentro o nosso card de fato. Então olha só, vamos ver como é que ficou isso daqui, ó. Já ficou interessante, já ficou mais ou menos do estilo que a gente quer. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar estilizando o nosso título, como ele tem que ficar. Vamos lá dentro do nosso protótipo, ó, e vamos aqui, ó, no componente de session, beleza? E aqui dentro, ó, a gente tem o nosso title, ok? Lembrando, se não sabe onde é que está esse protótipo, olha o link na descrição aqui que ele vai estar ali para tu poder clonar e utilizar ele, tá? Para se basear, beleza? Deixa eu puxar meu rosto pro lado aqui, ó. E aqui a gente tem de fato a configuração da nossa fonte, né? Então olha só, o nosso title aqui, ele tem uma fonte de 20 pixels de tamanho, é bold e é nunito, né? E a cor do texto aqui, ela é o text, né? A cor text. Só que aí que tá um detalhe, ó, é com relação à cor do nosso texto, né? Se a gente der uma olhada aqui, ó, vamos inspecionar o nosso texto, ó. Por padrão, o nosso texto, até onde eu entendo, ele já vai vir com a cor correta aplicada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem que herdar essa cor do nosso HTML. Então, olha só, se a gente vir aqui, ó, herdado de papapá, peraí que bugou, aqui, ó, inherit from body class name, ó, ele já herdou a nossa fonte, né, a fonte do nosso texto, beleza? E olha só, do nosso body ele herdou a cor. Qual é a cor? A nossa cor text. Logo, se eu vir aqui, ó, e modificar essa minha cor para um vermelho, ó, pode ver que todo mundo que estiver utilizando essa cor aqui já vai refletir o vermelho também, ó, ou qualquer coisa que eu colocar. Então, beleza. A nossa cor que a gente tem no protótipo, ela já está sendo aplicada. O que falta a gente aplicar? O bold e o 20. Né? A fonte também já está aplicado corretamente, né? Bora lá então, beleza? O que eu vou passar aqui? Deixa eu quebrar a linha aqui para facilitar a visualização. Na classe, eu quero modificar o tamanho da nossa fonte e se ela é bold. Beleza, então fonte, o bold, né, vai ser fonte, Ctrl espaço, ele vai me sugerir aqui, ó, fonte bold, top. O tamanho do texto, então vai ser o text, e aí a gente consegue passar aqui, ó, XS, SM, base, e olha só, o base, olha aqui, ó, font size, um rem 16 pixels, não é o que a gente quer. Agora, o LG é 18 pixels, também não é o que a gente quer. O XL já é o que a gente está querendo, ó, 20 pixels, beleza? Vamos voltar para o navegador, olha aqui, olha só, já ficou com cara de conforme tem que estar.
Vamos voltar para o nosso protótipo, porque aqui, ó, no HList, que é a nossa variante, olha só, uma coisa que você tem que ver no protótipo, tá? Talvez tu ache estranho aqui à primeira vista, né? Mas o nosso componente ele vai se comportar dessa forma também. A primeira variação dele, que ó, é o HList, ele é horizontal. Então, ó, tu pode ver que ele tem aqui, ó, um card do lado do outro e o botão. A segunda variante é o VList, né? É o horizontal list e o vertical list. O vertical, ele é em formato de grid, né? Então ele é para baixo assim todos os cards. E aí esse cara ele se comporta um pouco diferente, que ele não tem aquele botão lá em cima. Mas no mobile, aqui o nosso protótipo ele não especifica o mobile, tá? Se é uma coisa que talvez tu que assistiu a nossa aula, o nosso curso de como criar o protótipo, se é algo que está sentindo falta, comenta lá nos vídeos do curso, ou aqui embaixo também, não faz mal, que a gente dá um jeito de adicionar isso aí lá no nosso protótipo, tá? Mas enfim, embora a gente não tenha a especificação do mobile, a gente vai considerar aqui a especificação geral para utilizar lá dentro do nosso protótipo. Então, primeira coisa, da nossa aplicação, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Olha só. Aqui no HList, tu seleciona ele que a gente vai conseguir ver outras coisas interessantes, ó. Tá vendo que ele tem o Auto Layout aplicado? Se ele tem o Auto Layout, então significa que esse cara aqui é um Display Flex, né? Ele utiliza o Flexbox por trás. E tu pode ver que, olha só, o gap entre o título e os cards, ele é de 16 pixels. Então a gente tem que configurar isso aqui no nosso projeto. Bora lá, então, ó, o Section, certo? Aqui é o Title. E aqui é os nossos cards, vamos dizer assim, né? A distância entre o título dos nossos cards, ela vai ser configurada, ó, através do nosso section. Porque ele vai ter um flex, vai ser display flex, certo? E ele vai ter o flex-call, ok? O que isso quer dizer? Que o alinhamento das colunas, em vez dele ser horizontal, ele vai ser vertical, tá? Pelo menos nesse primeiro momento. E aí, ó, se a gente der uma olhada aqui, ó, vamos ver no nosso projeto aqui, ó, tu pode ver que ele continua do mesmo jeito, né? Não mudou nada. Mas agora é que vem a mágica, ó. É gap, traço. A gente cria um gap de 16 pixels, ó. 4, 8, 16, ó. Gap 4, beleza. Ó, tu pode ver que ele já deu espaçamento aqui, tá certo? Agora, outra coisa que a gente vai configurar. Percebe que, olha só, o nosso HList aqui, de cima, o título tá colado na parte de cima, certo? Só que olha só, do lado, tá vendo que ele tem um padding? Ele tem um padding 16. Se tu não conseguir notar por aqui, tu vai conseguir vir do lado aqui, ó, e tu consegue descer, na verdade, aqui, ó. Ó, tá vendo esse cara aqui, ó? É o horizontal padding. E aqui é o vertical padding. Então aqui a gente consegue ver que a gente tem 16 pixels de padding lateral. Para que serve esse padding aí? Ele serve para separar a nossa seção do canto aqui, né? Bem da borda. E aí depois a gente vai fazer a configuração para separar o nosso título do nosso header, para deixar eles espaçados o suficiente, tá bom? Bom, por enquanto, então vamos colocar aqui um padding px-4. Ó, tem que dar o espaçamento aqui, ó. Opa, aqui, beleza? Aí, ó. O que é esse cara aqui? O PX, ele aplica o padding no left e no right. Eu acho que eu já falei isso daqui para vocês antes, né? Se a gente voltar no navegador, ó, pode ver que ele já deu aquele distanciamento. Beleza, voltando aqui, no nosso protótipo a gente tem o nosso content, certo? E olha só, o nosso content aqui, pode ver que ele também é uma caixa, digamos assim, é tipo uma div, né? Só que no nosso caso ele vai ser um UL, e dentro desse cara aqui, ó, dentro do nosso UL, a gente vai ter os nossos cards, né? E aqui dentro dos nossos cards, né, nessa nossa caixa em volta, a gente consegue ver alguns CSS que está sendo aplicado. Primeiro deles, né, nesse caso aqui, está sendo aplicado um CSS, um display flex aqui, para deixar um item do lado do outro. Só que como a gente está fazendo uma tela mobile first, a gente quer um item abaixo do outro. Então a gente vai mudar só um pouquinho isso daqui. Mas uma coisa que a gente consegue aproveitar disso é que, olha só, a gente tem um gap between items, né? Um gap entre os itens. Então olha só, vamos voltar aqui. No nosso L a gente tem o class name, que vai ser o flex. Então a gente transforma os nossos itens em display flex, né? O nosso container, ele passa a ser display flex. Se a gente voltar aqui, ó, pode ver que já ficou um do lado do outro. Não é o que a gente quer. Então a gente quer flex call, que é um abaixo do outro.
Beleza, agora a gente quer a distância entre estes itens, ó, porque eles estão bem grudados um no outro. Beleza, vamos passar aqui, ó, o gap de 2, que é o gap de 8. Ó, se a gente olhar aqui, gap de 8, fechou. Beleza, voltando aqui, ó, pode ver que ele já está bem espaçado. Então, olha só, o nosso CSS geral aqui, ele está praticamente pronto. A gente consegue ver aqui no HTML, ó, a gente tem o nosso session, ele está usando todo o espaço disponível da tela, por enquanto só. A gente não criou a versão desktop ainda. E olha só, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos jogar os nossos cards aqui para dentro e fazer ele se repetir aqui, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá no nosso page, tu deve ter feito aí também, provavelmente. Eu vou recortar esse cara daqui, ó, nosso card daqui. Vou inclusive apagar essas linhas que estão sobrando. E agora, ó, dentro do nosso session aqui, aonde eu tenho curso 1, ó, vou quebrar a linha e vou colar o nosso card. Pode ficar tranquilo, vai ficar um troço esquisito pra caramba, tá? Mas não tem problema, tá? Porque é só por enquanto. Depois a gente vai ajustar isso daqui pra gente não precisar ter que passar esses elementos dessa forma, né? Mas olha só, vou quebrar aqui também, vou colar o mesmo card, não vou me preocupar em colocar a variação de dados, pelo menos não por enquanto, tá? Aqui, ó, vamos ajustar só essa quebra de linha aqui. Ó, vamos dar uma indentada. Beleza. Agora, aqui também. Show de bola. Minimizei aqui também, ó. Só para simplificar a nossa visualização. E agora, olha só, a gente já tem todos os nossos itens aqui, os nossos cards. A gente tem 3 deles, né? Só que ele está reclamando. A gente precisa fazer o auto import, né? Precisa fazer o import desse card aqui dentro. Vamos dar um Ctrl espaço. Tecla Enter, ele vai importar aqui em cima para nós. Beleza, se a gente der uma olhada agora no navegador, olha só que negócio interessante. Olha só, já está bem próximo do que a gente queria, né? Do resultado final que a gente está esperando aqui. Vamos dar uma olhada no nosso Notion, o que falta a gente fazer, mas tem mais algumas coisas para a gente ajustar. A gente já criou o componente, utilizamos o HTML semântico para fazer isso, para ajudar leitores de tela, tá? E a gente já ajustou o CSS do nosso title. No caso aqui a gente pode comitar os nossos ajustes, né? Só que antes de fazer isso, vamos dar uma olhada aqui no nosso componente, porque eu quero corrigir só algumas coisinhas antes da gente publicar, antes da gente finalizar essa aula, tá? Isso aqui é importante. Ó, tá vendo que aqui embaixo a gente tá com um scroll lateral? Isso aqui tá acontecendo porque dentro aqui, ó, do nosso body, ó, visto que o nosso body a gente configurou lá uma classe para ele ficar com o view width de 100 VH, né, 100% do view width, isso daqui faz com que, independente do que aconteça, a div ou o elemento que tem esse valor aplicado, ele vai ocupar aquele espaço. 100% do view width. O que é 100% do view width? É o tamanho da minha janela. Então, se eu aumentar aqui, a minha div, no caso o body aqui, ele vai continuar utilizando 100% desse espaço, né? Só que o que é o problema? Quando a gente coloca um conteúdo aqui na tela, que ele acaba precisando de scroll, ele vai empurrar para baixo. E quando ele empurra para baixo, né, o conteúdo, que ele vai aparecer o scroll aparece. O que é o problema do scroll aparecer? Isso é natural, é normal acontecer. É que o scroll, ele precisa desse espaço aqui. Então o scroll precisa disso aqui para funcionar corretamente. Só que quando ele aparece, ele acaba ocupando um espaço da tela. E aí ele empurra para o lado. Quando ele empurra para o lado, o nosso body aqui, ele está ocupando 100% do view width. E ele vai continuar. Então o que o navegador por padrão faz? Ele adiciona um scroll aqui embaixo, né? E aí o que é o problema disso? É que fica esse visual esquisito, né? Fica quebrado a nossa interface. Para resolver isso aqui não teria como ser mais simples aqui dentro do nosso projeto. É o seguinte, ó, esse nosso scroll ele está ocupando espaço, a gente não tem o que fazer, a gente precisa dele. A gente tem algumas alternativas. A gente pode esconder, por exemplo, esse scroll, só que fica esquisito, porque o usuário vai pensar que ele não consegue ir para baixo para continuar visualizando os cursos. A gente pode, por exemplo, deixar o scroll transparente, mas também fica esquisito. A gente podia remover o scroll, só que se a gente remover o scroll, não vai ter como fazer o scroll. A gente pode fazer, por exemplo, para mexer nesse scroll aqui, a gente pode utilizar o overflow hidden.
e olha só, a gente esconde totalmente o scroll. Só que olha só, eu tô tentando scrollar aqui, não funciona, não dá certo. Com o mouse, com o dedo, ó, pode ver que ele até tenta, ó, tu percebe que ele inclusive fica todo bugado, né? Ele tenta, mas não rola, então isso aqui não dá certo. Só que o que a gente pode fazer? Ao invés de utilizar essa classe, essa configuração, a gente vai utilizar essa configuração, só que a gente vai utilizar outro parâmetro aqui, ó, que é o overlay. Esse overlay aqui, qual é a função dele? É fazer com que esse nosso scroll, que aqui no caso a gente aplicou no HTML, mas a gente vai aplicar no body também, ó, overflow, overlay, a gente vai fazer com que esse scroll aqui, ele fique sobre o elemento. Então tá assim, esse é nosso scroll, certo? Esse aqui é o nosso elemento. E eles ficam assim, um não passa sobre o outro, certo? Só que quando a gente diz que é overlay, esse nosso scroll vai passar por cima do nosso conteúdo. Então assim, é um espaço pequeno que o overlay aqui ele vai tomar da nossa página, mas isso vai fazer com que aquele scroll da parte de baixo não fique quebrado. E nas próximas aulas eu vou mostrar como é que a gente faz para configurar isso daqui, ó. Tá vendo que esse nosso scroll ele tá diferente, ele tá customizado, certo? Olha só como ele é bonito, ele se encaixa com o layout. Não fica um troço feio, mas ainda o usuário consegue interagir com ele e tudo mais, né? A gente vai criar esse scroll ali. Por enquanto, vamos configurar esse cara aqui. Para a gente configurar ele, vamos lá no nosso Visual Studio Code e lá dentro do nosso CSS Global, ó, dentro de app, CSS Global, aqui a gente tem, olha só, o nosso HTML e o body. Aqui dentro a gente vai quebrar uma linha e vamos passar overflow, overlay. Overlay. Aqui o Visual Studio Code não autocompletou para mim, mas é overflow, overlay. Com isso daqui, se a gente voltar na nossa aplicação, podemos dar um F5 aqui e olha só, a aplicação está finalizada. Ela tá bonita de novo, digamos assim, não ficou com aquele scroll feio lá embaixo, tá? Nas próximas aulas eu vou te mostrar mais configurações que a gente vai fazer dentro da nossa seção e a gente vai começar a fazer com que esse header aqui em cima, ó, ele fique fixo na nossa tela. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso daí, tá? Agora, olha só, vamos para o último caso aqui, ó, que é o commit das nossas alterações. Vamos pegar o Visual Studio Code, deixa eu fechar isso daqui tudo. Vamos lá, source control. Primeiro arquivo que a gente alterou aqui, ó, foi o nosso global CSS, beleza. Depois a gente alterou o nosso page, a gente removeu aquele card daqui de dentro, top, beleza. Depois a gente alterou o nosso componente de seção, né? E a gente colocou todos aqueles cards aqui dentro. Uma das próximas etapas vai ser transformar esses cards todos aqui, deixar isso aqui parametrizável. Isso aqui vai ser muito massa da gente fazer. E posso comentar que é assim mesmo que eu vou deixar, por enquanto. Beleza? Então o que a gente fez? Foi um fit add section component. Beleza? Comitadas as alterações, tu já pode pegar isso aqui embaixo na descrição desse vídeo. E, Dev, foi um prazer desenvolver até aqui contigo de novo. Me diz aqui nos comentários, tu ficou com algum tipo de dúvida, teve algum tipo de problema fazendo isso aqui? Me conta aqui. Se eu poderia explicar de alguma maneira diferente, enfim, vamos melhorar esse conteúdo aqui juntos, beleza? Dev, como de costume, a gente se vê na próxima e valeu!